Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Veja como funcionam os protocolos de comunicações UART, I2C e SPI, parte 2, I2C, SPI. Nesse tutorial vou completar o trabalho iniciado no tutorial passado, falando sobre os principais protocolos de comunicações usados com microcontroladores. Se você não viu, o link está na descrição desse vídeo. Hoje eu vou falar sobre os protocolos I2C e SPI. Vamos lá? Agora vou mostrar a comunicação maluca I2C. Esse padrão de comunicação foi desenvolvido pela Philips. Você pode dizer que é uma comunicação serial síncrona entre dois circuitos integrados, Inter-Integrated Circuit. Por isso, I2C. Acho que está bom assim, não é mesmo? Esse tipo de comunicação usa dois fios mais o terra como referência. O primeiro sinal, chamado SDA, transmite o dado de forma serial. O segundo sinal, SCL, é o clock. Esse é um protocolo síncrono. Aqui também precisa configurar o número de bits a serem transmitidos. O comprimento de cada dado com a letrinha no formato ASCII2 é 8 bits, mas o dado contendo endereço pode ter de 7 a 10 bits. Nesse caso, você configura a frequência de clock também. Normalmente, a comunicação em 2C trabalha com uma frequência de 400 kilobits por segundo. Uma vez que o dado comece a ser transmitido, isso ocorre na transição do nível alto para o nível baixo, o clock também é disparado. No final da transmissão, os sinais passam para o nível alto. Assim, o receptor sabe exatamente quando uma transmissão começa e termina. Com a presença do clock, essa é uma comunicação bem mais rápida que a RS-232. Nesse tipo de comunicação, o transmissor pode estar conectado a mais de um receptor. O transmissor é quem comanda a comunicação, ele é o mestre. Ele manda os dados para os outros receptores escravos. Mas somente um receptor está habilitado a receber esse dado. Nesse tipo de comunicação, quem manda o dado é o mestre ou master em inglês, e quem recebe é chamado de escravo ou slave em inglês. O mestre, ao mandar o dado, também manda o endereço do escravo que poderá receber esse dado. Cada um dos escravos tem seu próprio endereço. Durante a transmissão, o mestre manda primeiro o endereço, por exemplo, 68 em hexadecimal, e depois manda o dado. Mas você não precisa se preocupar com a configuração. O Arduino já vem com o driver de configuração da comunicação I2C prontinha para você. Ele vai configurar toda a transmissão. É o driver y.h. É só incluir no início do programa e pronto. Veja na figura a inclusão do driver e a programação do endereço do escravo. Outros microcontroladores também têm seus drivers. Onde estão? Na internet, é claro. Hoje é tudo muito fácil. Exemplo de aplicação do tipo I2C. Ligação do módulo I2C para display LCD. Ao usar esse módulo, você economiza portas I/O do Arduino. Sem esse dispositivo fantástico, você deverá usar mais de 8 portas para ligar o display. Com esse módulo, você só vai precisar de 2 portas, uma para o DAS e outra para o SDL. Outro exemplo é o acelerômetro e giroscópio. Esse módulo tem 2 comunicações I2C. O pino AD0 desconectado define que o endereço I2C do sensor é 68 em hexadecimal. Conecte o pino AD0 ao pino 3,3 volts do Arduino para que o endereço seja alterado para 69 em hexadecimal. Essa mudança permite que você tenha 2 módulos MPU 6050 em um mesmo circuito. Um detalhe importante é que a comunicação do tipo I2C é para pequenas distâncias, distância máxima de 1 metro. Então, ela é usada para comunicação entre circuitos integrados montados na mesma placa do microcontrolador ou bem próximo dela. Para finalizar, vou falar sobre outro protocolo de comunicação serial, o SPI.
Nesse tipo de comunicação também existe um sinal de clock. E mais três fios, o sinal MOSI, que significa mestre saída para escravo entrada, Master Output to Slave Input, MOSI. Por esse pino, o mestre vai enviar os dados para os escravos. O sinal MISO significa mestre entrada para escravo saída, Master Input to Slave Output, MISO. Por esse pino, os escravos irão responder. E o sinal SS, que significa seleção do escravo, em inglês Slave Select. Algumas vezes aparece como CS, Chip Select. Muito interessante esse pino. O SPI não envia o endereço para identificar o escravo, mas cada escravo tem um pino de Slave Select, que deverá ser ativado para identificar o escravo para quem a mensagem está sendo enviada. Você ativa esse pino colocando ele no nível baixo, 0. Todos os sinais estão referenciados ao TER em todos os sistemas de comunicações vistos até aqui. Então, no SPI são usados 5 fios para a comunicação. Na figura, eu não desenhei o terra para não poluir o desenho. Aqui também tem um mestre transmitindo e um escravo recebendo os dados. Aqui também pode haver mais de um escravo recebendo e transmitindo os dados, mas a seleção do escravo ativa é feita através do pino de seleção do escravo. Assim, o mestre deverá ter um pino de seleção para cada escravo. Quando um dado é transmitido, o mestre primeiro coloca o pino SS para um nível baixo. Na figura, o escravo 1 está sendo selecionado. Então, o mestre manda o sinal de clock e o sinal de dados em sincronismo, e somente o escravo selecionado recebe o dado. A grande vantagem da comunicação SPI é que os dados podem ser transmitidos nos dois sentidos ao mesmo tempo. Esse tipo de comunicação é conhecido como full duplex. O protocolo I2C não permite esse tipo de comunicação, já que é uma comunicação simples, num único sentido. A velocidade de transmissão dos dados na comunicação SPI é muito mais alta que a RS-232 ou a comunicação I2C. Ao mesmo tempo, a energia gasta nessa comunicação é muito baixa comparada com as outras. A grande desvantagem é que esse tipo de comunicação é para distâncias curtas. O barramento não pode ter mais de 20 centímetros. É muito rápido, mas para corridas de curtas distâncias. Aqui, como no caso do I2C, o Arduino também já tem um driver prontinho para você configurar a comunicação SPI sem dificuldades. Você deve incluir o driver no início da programação. O mesmo acontece para outros microcontroladores. É só procurar o driver na internet. Hoje tudo é muito simples. Um exemplo de módulo usando a comunicação SPI é o MAX31856 para leitura de temperatura usando Thermopar. Observe na figura que esse módulo possui uma chave de seletor do escravo. Esse módulo possui 5 pinos para a seleção do escravo. Os pinos estão na placa. Na figura, o módulo está programado para o pino 8, o padrão de fábrica. Isso indica que você pode ligar até 5 módulos no mesmo Arduino. Veja que a porta 8 do Arduino está ligada no SS. Veja agora esse quadro de comparação entre os 3 tipos de comunicações vistos nesse tutorial. A comunicação ART é do tipo assíncrona. Quando está falando, o outro está escutando. E só pode ser feita entre 2 dispositivos. Usa só 2 fios, velocidade máxima de 20 kbps por segundo e pode ser transmitido até 15 metros. Padrão antigo, mas muito usado ainda hoje em dia. A comunicação I2C é síncrona. Só um fala, mas pode ser feita entre mais de um dispositivo. A seleção é feita via software.
usa só 2 fios. Transmissão rápida, 1 megabits por segundo. Distância de até 1 metro, distância curta. Padrão especialmente desenvolvido para comunicação entre circuitos integrados. A comunicação SPI é síncrona. Full duplex, os dois falam ao mesmo tempo. Usa 3 fios mais o fio de seleção do escravo. Velocidade altíssima, 25 megabits por segundo, mas para distâncias curtas, 20 centímetros. E pronto! Essa é uma visão geral dos protocolos de comunicações mais usados nas aplicações com microcontroladores. Espero que com essas informações você possa instalar os seus módulos com mais propriedade. Em breve, mais detalhes sobre cada um desses protocolos de comunicações. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!